A filha do milionário era muda até que bebeu água, e o impossível aconteceu. Júlia nunca falou. Roberto falava no telemóvel quando Carla lhe ofereceu água. "Queres beber?" Roberto gritou. "Sai daí." Júlia bebeu e a sua voz nasceu. "Papai", disse Júlia com a voz frágil e trêmula tocando o peito do pai, que ainda tremia de choque. Roberto Silva ficou imóvel por longos segundos, incapaz de processar o que acabara de escutar. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, enquanto se ajoelhava diante da filha, as mãos trêmulas alcançando o rosto delicado dela. "Minha princesa, falaste. Realmente falaste", murmurou com a voz entrecortada pela emoção. Carla permanecia alguns passos atrás, observando a cena com um sorriso tímido nos lábios, segurando a garrafa vazia contra o peito. As pessoas ao redor da praça começaram a aproximar-se curiosas com a comoção que se formava. Um homem de terno cinzento parou de caminhar e franziu a testa ao ver o empresário conhecido da cidade abraçando uma criança enquanto chorava abertamente. Uma senhora idosa que alimentava pombas largou o saco de migalhas e levantou-se do banco intrigada com a situação incomum. Dois adolescentes que passavam de skate diminuíram a velocidade, sussurrando entre si sobre o que poderia estar a acontecer. Roberto ergueu os olhos vermelhos e procurou Carla entre as pessoas que se aglomeravam. "Tu!", disse com a voz ainda rouca. "O que fizeste à minha filha? O que tinha naquela água?" Carla deu um passo para trás, assustada com o tom intimidante. Mas Júlia segurou a mão do pai. "Ela ajudou-me, papai. Foi gentil comigo." A voz da menina saía baixinha a cada palavra, custando esforço, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Roberto olhou alternadamente para as duas crianças, tentando entender como algo tão impossível havia acontecido diante dos seus olhos. "Desculpa", disse finalmente para Carla a voz mais suave. "Eu não queria assustar-te. É que a minha filha nunca tinha falado antes e eu não sabia o que pensar." Carla relaxou os ombros e deu alguns passos na direção deles. "Não tem problema, senhor. Só queria mesmo ajudar." Um murmúrio baixo começou a espalhar-se entre os curiosos que observavam. "Aquele não é o Roberto Silva, o dono da construtora?", perguntou uma mulher jovem ao marido. "É sim, reconheço-o dos jornais, mas o que será que está a acontecer?" O marido abanou a cabeça igualmente confuso. "Nunca o vi assim. Parece que está a chorar." Roberto secou o rosto com as costas da mão e levantou-se lentamente, ainda segurando Júlia pela mão. "Como te chamas?", perguntou a Carla com genuína curiosidade. "Carla Santos", respondeu a menina torcendo nervosamente a barra da camisola desbotada. "E tu moras por aqui?" "Moro com a minha avó numa casa pequena perto do Mercado Central." Roberto observou as roupas simples de Carla, os tênis gastos, o cabelo que precisava de ser cortado. Era evidente que a família não tinha recursos, mas havia algo na postura da menina que demonstrava dignidade apesar das dificuldades. "Carla, eu gostaria de conversar com os teus responsáveis. Achas que a tua avó estaria em casa agora?" A menina hesitou, olhando ao redor para a multidão que se havia formado. "Ela deve estar sim, senhor. Mas por quê? Porque fizeste algo muito especial pela minha filha e eu gostaria de agradecer-te adequadamente." Júlia puxou a manga do casaco do pai. "Papai, posso ir junto para conhecer a casa da Carla?" Roberto sorriu ao ouvir a filha formar uma frase completa, mesmo que ainda com dificuldade. "Claro que podes, princesa. Vamos todos juntos." O grupo começou a caminhar em direção ao Mercado Central, seguido pelos olhares curiosos das pessoas na praça. Roberto tirou o telemóvel do bolso e discou para o seu motorista. "Fernando, venha buscar-nos à Praça Central. Vamos fazer uma visita e depois quero que nos leves para casa." Enquanto aguardavam, Júlia não largava a mão de Carla, como se temesse que a nova amiga pudesse desaparecer a qualquer momento. "Carla, o que tinha na tua água?", perguntou com a curiosidade típica de uma criança. "Nada de especial", respondeu Carla, balançando a garrafa vazia. "Era só água mesmo daquela torneira lá do quarto de banho da praça." Roberto franziu a testa. "Água comum." "Sim, senhor, eu sempre encho a minha garrafa lá quando venho brincar na praça." O empresário ficou pensativo.
Se era apenas água comum, como explicar o que havia acontecido? Seria coincidência um momento psicológico? Júlia havia tentado falar antes e simplesmente não havia conseguido. Fernando, o motorista, estacionou o carro de luxo próximo ao passeio. Era um sedã preto com vidros escuros que contrastava completamente com o ambiente simples da praça. Carla arregalou os olhos ao ver o veículo. Esse carro é seu senhor Roberto. É sim, gostarias de andar nele. A menina acenou entusiasmada e Roberto abriu a porta traseira para as duas crianças. Fernando olhou pelo retrovisor surpreso ao ver o patrão acompanhado por uma criança que claramente não fazia parte do círculo social da família Silva. Durante o trajeto curto até ao mercado central, Júlia não parava de fazer perguntas sobre tudo o que via pela janela. Papai, aquele cão está sozinho. Por que aquela mulher carrega tantos sacos? Será que ela precisa de ajuda? Roberto respondia pacientemente a cada questionamento, maravilhado com a curiosidade da filha, que finalmente podia expressar. Carla indicou uma rua estreita onde Fernando deveria virar. É ali, senhor, na casa azul com portão verde. A residência era modesta, com uma pequena varanda onde havia vasos com plantas bem cuidadas. Uma mulher idosa apareceu na porta secando as mãos num avental florido. Carla, onde estavas, menina, já estava a ficar preocupada. Vovó trouxe visita. Este é o senhor Roberto e a filha dele, Júlia. A avó de Carla, Dona Benedita, olhou com espanto para o carro luxuoso estacionado em frente à sua casa simples. Roberto desceu do veículo e aproximou-se respeitosamente. Boa tarde, senhora. O meu nome é Roberto Silva. Gostaria muito de conversar com a senhora sobre a sua neta. Dona Benedita convidou todos para entrar, visivelmente nervosa com a situação inusitada. A sala pequena tinha móveis antigos, mas bem conservados, e o cheiro de bolo caseiro vinha da cozinha. Sente-se, por favor. Posso oferecer um cafezinho? Não precisa de se incomodar, Dona Benedita. Vim aqui porque a sua neta fez algo extraordinário pela minha filha hoje. Roberto contou toda a história do que havia acontecido na praça. Desde o momento em que Carla ofereceu água até Júlia pronunciar as suas primeiras palavras. Dona Benedita ouvia em silêncio de vez em quando, olhando para a neta com orgulho. Sempre ensinei a Carla para ser gentil com as pessoas, disse quando Roberto terminou o relato. Ela tem um coração bom igual ao da mãe dela. A mãe não mora convosco? Perguntou Roberto delicadamente. Faleceu quando a Carla tinha 5 anos. Desde então somos só nós as duas aqui. Roberto sentiu o peito apertar ao imaginar as dificuldades que aquela família enfrentava. E o pai? Nunca conhecemos. A minha filha criou a Carla sozinha até partir. Júlia, que brincava silenciosamente com Carla num canto da sala, aproximou-se da avó. Dona Benedita, a sua casa é muito bonita, disse com sinceridade. Obrigada, querida. És uma menina muito educada. Roberto observou como Júlia interagia naturalmente com pessoas que acabara de conhecer, algo que nunca havia presenciado antes. A sua filha sempre fora tímida e reservada, mas agora demonstrava uma espontaneidade completamente nova. Dona Benedita gostaria de fazer uma proposta, disse Roberto após alguns minutos de conversa. Quero oferecer uma bolsa de estudos integral para Carla numa das melhores escolas particulares da cidade. A idosa arregalou os olhos surpresa. Senhor Roberto, isso é muito generoso, mas não posso aceitar caridade. Não é caridade, é gratidão. A sua neta devolveu a voz da minha filha. Não existe dinheiro no mundo que pague por isso. Carla parou de brincar e olhou para a avó com expectativa. Vovó, posso estudar numa escola grande. Dona Benedita hesitou, claramente dividida entre o orgulho e a necessidade. Não sei se seria certo, Carla. Somos pessoas simples. A simplicidade não diminui o valor de ninguém, disse Roberto com sinceridade. Pelo contrário, hoje aprendi que as pessoas mais valiosas às vezes são as que menos têm. Júlia segurou a mão de Carla. Papai, se a Carla estudar numa escola boa, ela pode continuar a ser minha amiga. Claro que pode, princesa. Na verdade, pensei que talvez Carla pudesse estudar na mesma escola que tu. Os olhos de Carla brilharam de emoção. Sério. Senhor Roberto, posso estudar junto com a Júlia. Se a tua avó concordar, sim.
Dona Benedita olhou para a neta, depois para Roberto e Júlia. Senhor Roberto, o senhor tem certeza disso? Não quero que depois se arrependa. Tenho absoluta certeza, Dona Benedita, e há mais uma coisa. Gostaria de oferecer um emprego para a senhora também, caso tenha interesse. Emprego? Que tipo de emprego? Preciso de alguém de confiança para cuidar da organização da minha casa. Alguém que entenda de família, que saiba dar carinho. A proposta pegou Dona Benedita completamente de surpresa. Mas, senhor, eu não tenho estudos para trabalhar numa casa fina como a sua. O que preciso não se aprende na escola, Dona Benedita. É algo que a senhora já tem. Roberto levantou-se e estendeu a mão para a idosa. Aceita. Dona Benedita olhou para Carla, que acenou entusiasmada. Depois, apertou a mão de Roberto. Aceito, senhor Roberto, e muito obrigada. Júlia bateu palmas feliz com os novos rumos que o dia estava a tomar. Papai, isso significa que a Carla e a Dona Benedita vão morar conosco. Se elas quiserem, sim. Carla correu para abraçar a avó. Vovó, vai ser como ter uma família grande. Roberto sorriu ao ver a alegria das duas. Naquele momento percebeu que a sua vida também estava a mudar completamente. Pela primeira vez em anos, a sua casa seria preenchida por vozes, risos e vida de verdade. Durante os dias seguintes, Roberto organizou toda a mudança da nova família que havia adotado. Contratou uma empresa de mudanças para transportar os pertences de Dona Benedita e Carla, poucos mas preciosos, para a sua mansão no bairro nobre da cidade. A casa, que antes era silenciosa e fria, agora ecoava com conversas animadas entre as duas meninas e o barulho reconfortante de Dona Benedita organizando os cômodos com o carinho maternal que faltava há anos naquele lar. Roberto providenciou a matrícula de Carla no colégio particular, onde Júlia estudava, tomando cuidado para que as duas ficassem na mesma turma. Comprou uniformes novos, material escolar completo e até mesmo uma mochila igual à da filha para que Carla não se sentisse diferente. Papai, amanhã vou mostrar toda esta escola a Carla, disse Júlia durante o jantar, animada com a perspectiva de ter uma companhia constante. Vou apresentá-la a todos os meus professores. Isso é ótimo, princesa. Tenho certeza de que vocês as duas vão divertir-se muito juntas. Roberto observava as duas meninas conversando e planeando aventuras, sentindo o coração mais leve do que havia estado em muito tempo. Dona Benedita serviu a sobremesa caseira, um pudim de leite que havia preparado especialmente para celebrar o primeiro jantar da nova família. Senhor Roberto, não sei como agradecer por tudo isto, disse a idosa, limpando discretamente uma lágrima de emoção. A senhora não precisa de agradecer, Dona Benedita. Somos nós que devemos ser gratos. Esta casa nunca foi tão feliz quanto agora. No primeiro dia de aula juntas, Roberto fez questão de levar pessoalmente as duas meninas até a escola. Carla estava visivelmente nervosa, ajustando o uniforme novo e segurando firmemente a mão de Júlia. E se os outros alunos não gostarem de mim? Perguntou baixinho enquanto caminhavam pelo corredor principal. Eles vão adorar-te, respondeu Júlia com confiança. Tu és a pessoa mais legal que eu conheço. A professora Dona Marina recebeu as meninas com um sorriso caloroso. Então tu és a Carla de quem a Júlia não para de falar. Bem-vinda à nossa turma. Durante o recreio, Júlia apresentou Carla a todos os colegas, contando animadamente como as duas haviam se conhecido na praça. As crianças ficaram fascinadas com a história e rapidamente incluíram Carla nas suas brincadeiras. Roberto, que assistia de longe através da janela da diretoria, onde conversava sobre a situação especial das meninas, sorriu ao ver como naturalmente Carla se integrava ao grupo. É incrível como as crianças são mais abertas que os adultos, comentou a diretora Dona Patrícia. Elas não veem diferenças sociais, só veem uma nova amiga. É isso que mais me impressiona na Júlia desde que ela começou a falar, concordou Roberto. Ela demonstra uma empatia e uma generosidade que eu não sabia que existiam. As semanas passaram rapidamente e a nova rotina da família estabeleceu-se harmoniosamente.
Dona Benedita cuidava da casa com dedicação, preparando refeições deliciosas e mantendo tudo organizado, mas principalmente oferecendo o carinho maternal que tanto Roberto quanto Júlia haviam perdido quando a mãe de Júlia faleceu no parto. As duas meninas tornaram-se inseparáveis, estudando juntas, brincando no jardim da mansão e inventando histórias elaboradas durante as tardes de fim de semana. Roberto começou a chegar mais cedo do trabalho, apenas para participar das conversas animadas durante o jantar, algo que nunca havia feito antes. Papai, hoje a Carla ensinou-me a fazer pulseira de miçanga, contou Júlia numa dessas tardes, exibindo orgulhosa o resultado colorido no pulso. E eu aprendi com a Júlia como usar o computador para fazer pesquisas da escola, completou Carla igualmente entusiasmada. Roberto observava as duas, pensando em como um encontro casual na praça havia transformado completamente as suas vidas. Júlia não era mais a criança silenciosa e isolada de antes. Agora falava constantemente, fazia perguntas sobre tudo, demonstrava curiosidade pelo mundo ao redor e, principalmente, havia desenvolvido uma amizade verdadeira pela primeira vez na vida. Carla, por sua vez, floresceu no ambiente seguro e estimulante da nova casa. As suas notas na escola melhoraram drasticamente. Ela ganhou confiança para participar de atividades extracurriculares e a sua personalidade naturalmente alegre pôde expressar-se plenamente. Uma tarde, enquanto as meninas brincavam no jardim e Dona Benedita preparava o lanche da tarde, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era o Dr. Henrique Almeida, o pediatra que acompanhava o desenvolvimento de Júlia desde pequena. Roberto, preciso falar contigo sobre os últimos exames da Júlia. Podes passar no consultório amanhã. A voz do médico soava séria, o que imediatamente deixou Roberto preocupado. Aconteceu alguma coisa, doutor? Os exames mostraram algo anormal. Não é normal, Roberto. Na verdade, é o contrário. É algo que nunca vi antes em toda a minha carreira. Na manhã seguinte, Roberto deixou as meninas na escola e seguiu diretamente para o consultório médico, ansioso para entender o que o Dr. Henrique havia descoberto. O médico, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e óculos de aros dourados, recebeu-o na sua sala repleta de diplomas e certificados. Roberto, os exames neurológicos da Júlia mostram algo extraordinário. Começou o médico abrindo uma pasta com resultados. Quando ela nasceu, identificamos uma lesão específica na área do cérebro responsável pela fala. Era uma condição que, segundo todos os estudos e a nossa experiência, seria permanente. Roberto escutou atentamente, lembrando-se da devastação que havia sentido anos atrás ao receber o diagnóstico original. Mas, doutor, ela está a falar normalmente agora. O que isso significa? Significa que algo impossível aconteceu, Roberto. Os exames mostram que a lesão não existe mais. O tecido cerebral regenerou-se completamente. O empresário ficou em silêncio, processando a informação. Como isso é possível? Medicamente falando, não é possível. Nunca documentamos um caso de regeneração neurológica espontânea dessa magnitude em toda a literatura médica internacional. O Dr. Henrique tirou os óculos e limpou as lentes, claramente impactado pelos resultados. Roberto, posso perguntar o que exatamente aconteceu no dia em que a Júlia começou a falar? Roberto contou toda a história do encontro na praça, desde o momento em que viu Carla oferecendo água até Júlia pronunciar as suas primeiras palavras. O médico escutou sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Doutor, o senhor acredita que foi realmente a água que causou isso? Cientificamente não posso afirmar que foi a água, mas também não posso explicar o que aconteceu através da medicina convencional. O Dr. Henrique recostou-se na cadeira pensativo. Roberto, casos como este lembram-nos de que ainda há muito sobre o cérebro humano e sobre a própria vida que não compreendemos. Roberto saiu do consultório com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza absoluta. Não importava como ou por que havia acontecido. Júlia estava curada e feliz. Isso era tudo o que realmente importava. Durante o caminho de volta para casa, ele pensou em Carla e em como aquela menina simples havia trazido um milagre para a sua família.
Quando chegou em casa, encontrou as 3 mulheres da sua vida na cozinha preparando biscoitos juntas. Júlia e Carla estavam com as mãos sujas de massa rindo, enquanto Dona Benedita orientava pacientemente o processo. "Papai!", gritou Júlia ao vê-lo. "Olha o que estamos a fazer. A Dona Benedita está a ensinar-nos a fazer biscoitos da avó dela." "Que delícia!", disse Roberto, abraçando as 2 meninas. "Posso provar quando estiver pronto." "Claro que pode", respondeu Carla. "Fizemos um formato especial só para o senhor." Roberto olhou para aquela cena doméstica simples e sentiu uma felicidade profunda e genuína que havia esquecido que existia. "Meninas, preciso contar uma coisa importante para vocês", disse ele, puxando 2 cadeiras para que se sentassem. Contou sobre a visita ao médico e os resultados extraordinários dos exames, explicando de forma simples que Júlia estava completamente curada. "Isso significa que eu nunca mais vou ficar muda?", perguntou Júlia, os olhos brilhando de alegria. "Nunca mais, princesa, estás perfeitamente sã." Carla segurou a mão da amiga emocionada. "Júlia, que bom, agora podes falar para sempre comigo." "Para sempre", confirmou Júlia, abraçando a amiga. Dona Benedita limpou os olhos com o avental, visivelmente emocionada. "Deus é bom, senhor Roberto, muito bom." Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Roberto e Dona Benedita conversaram na sala sobre todos os acontecimentos recentes. "Dona Benedita, a senhora acredita em milagres?", perguntou Roberto, olhando pela janela para o jardim onde as 2 meninas haviam brincado durante a tarde. "Acredito sim, senhor Roberto, e acho que estamos a viver um bem aqui nesta casa." "Também acho, e tudo começou com a bondade da Carla." A Carla sempre foi especial. Desde pequena, ela tinha esse jeito de tocar o coração das pessoas. Roberto ficou pensativo. "Dona Benedita, posso fazer mais uma pergunta? A senhora lembra-se de alguma coisa diferente sobre o dia em que a Carla nasceu? Algo incomum?" A idosa sorriu com carinho. "Lembro sim. Ela nasceu durante uma tempestade muito forte, mas no exato momento do parto parou de chover e apareceu um arco-íris gigante no céu. As enfermeiras disseram que nunca tinham visto algo assim." Roberto sentiu um arrepio ao escutar a história. E a mãe da Carla, ela falava alguma coisa sobre a filha ser especial. Sempre dizia que a Carla havia nascido para espalhar bondade pelo mundo, que ela tinha um dom especial para curar corações partidos. As palavras de Dona Benedita ecoaram na mente de Roberto durante toda a noite. Talvez existissem pessoas no mundo com dons especiais, capacidades que a ciência ainda não conseguia explicar. Talvez Carla fosse uma dessas pessoas. Na manhã seguinte, durante o pequeno almoço, Roberto observou Carla a interagir com Júlia e Dona Benedita. Havia realmente algo especial naquela menina, uma luz interior que iluminava todos ao seu redor. "Carla", disse ele de repente, "posso fazer-te uma pergunta?" "Claro, senhor Roberto. Quando ofereceste água a Júlia naquele dia na praça, sabias que alguma coisa especial ia acontecer." Carla pensou por um momento, mastigando lentamente o pão com geleia. "Não sabia não, senhor Roberto. Só senti que ela precisava de ajuda e quis dar o que eu tinha." "E tu sentes sempre quando as pessoas precisam de ajuda?" "Às vezes sim. É como se eu conseguisse ver quando alguém está triste por dentro, mesmo quando está a sorrir por fora." Júlia olhou para a amiga com admiração. "Carla, tu és muito esperta. Eu também quero conseguir ajudar as pessoas assim." "Tu já ajudas, Júlia. Tu ajudaste-me a sentir-me em casa aqui." Roberto sorriu ao ver a naturalidade com que as 2 conversavam sobre bondade e ajuda mútua. "Meninas, que tal se hoje, depois da escola, fôssemos visitar outras crianças que também precisam de ajuda?" "Como assim, papai?" perguntou Júlia, curiosa. "Pensei que poderíamos ir ao orfanato municipal, levar alguns brinquedos e passar uma tarde a brincar com as crianças de lá." Os olhos de Carla iluminaram-se com a ideia. "Sério, senhor Roberto, podemos fazer isso?" "Claro que podemos. Na verdade, acho que deve ser algo que façamos regularmente." E assim, aquela família que havia se formado de maneira tão inesperada, começou uma nova tradição de ajudar outras pessoas, espalhando a mesma bondade que havia transformado as suas próprias vidas.
Dona Benedita preparou uma cesta com biscoitos caseiros para levar ao orfanato, enquanto Roberto e as meninas separaram brinquedos e livros para doar. Durante o trajeto até ao orfanato, Júlia segurou a mão de Carla nervosa, mas ansiosa para conhecer as outras crianças. Carla, achas que elas vão gostar de nós? Tenho certeza que sim. Crianças sempre gostam de fazer novos amigos. O orfanato era um prédio simples, mas bem cuidado, com um pátio grande onde várias crianças brincavam sob a supervisão de algumas funcionárias. Quando Roberto, as meninas e Dona Benedita chegaram com os presentes, foram recebidos com alegria e gratidão pela diretora Dona Carmen. "Que surpresa maravilhosa!" exclamou a diretora. "As crianças ficarão encantadas com a vossa visita." Durante toda a tarde, Júlia e Carla brincaram com as crianças do orfanato, ensinaram jogos novos, contaram histórias e distribuíram os presentes que haviam levado. Roberto observava de longe, impressionado com a facilidade que a sua filha demonstrava para se relacionar com outras crianças. "A sua filha é muito especial", comentou Dona Carmen, aproximando-se dele. "E a outra menina também. Elas têm um jeito natural de trazer alegria para as outras crianças." "É verdade. Ainda estou a acostumar-me com essa nova versão da Júlia. Ela mudou completamente nos últimos meses." Mudanças assim acontecem quando uma criança se sente verdadeiramente amada e segura. É lindo de se ver. No final da tarde, quando já era hora de ir embora, uma das crianças do orfanato, um menino de aproximadamente 7 anos chamado Miguel, aproximou-se timidamente da Carla. "Vais voltar aqui algum dia?" perguntou com esperança na voz. "Vou sim", respondeu Carla. "Com certeza. Vamos voltar toda a semana, não é, Júlia?" "Toda a semana", confirmou Júlia. "E da próxima vez vamos trazer mais brinquedos." Roberto sorriu ao ouvir o compromisso que as meninas estavam a assumir. "Então está combinado. Toda a semana nós vamos vir aqui passar uma tarde convosco." As crianças do orfanato comemoraram a promessa e Roberto percebeu que havia encontrado uma forma de retribuir ao mundo um pouco da felicidade que a sua família havia recebido. Durante o caminho de volta para casa, Júlia estava visivelmente emocionada com a experiência. "Papai, porque algumas crianças não têm família." Às vezes as coisas acontecem na vida das pessoas, princesa, mas o importante é que existem pessoas boas dispostas a cuidar e ajudar. "Como a Dona Carmen faz com as crianças do orfanato", completou Carla. "E como vocês fizeram comigo e com a vovó." Roberto olhou pelo retrovisor para as duas meninas no banco de trás, segurando as mãos e conversando baixinho sobre os novos amigos que haviam feito. "Meninas, vocês sabem o que mais me deixa orgulhoso em tudo isto." "O que, papai?" perguntou Júlia. "É ver como vocês as duas têm corações bondosos e querem ajudar outras pessoas. Isso é o mais importante que alguém pode ter na vida." Quando chegaram em casa, Dona Benedita havia preparado um jantar especial para celebrar o primeiro dia de voluntariado da família. Durante a refeição, cada um contou as suas impressões sobre a visita ao orfanato. "Achei que as crianças eram muito alegres mesmo sem ter família", observou Júlia. "E elas gostaram muito dos biscoitos da Dona Benedita", acrescentou Carla. "Da próxima vez vou fazer o dobro", prometeu a idosa, satisfeita com o sucesso da sua receita. Roberto levantou o copo de sumo. "Quero fazer um brinde à nossa família que aprendeu que a verdadeira felicidade vem de partilhar o que temos com quem precisa." Todos brindaram, e naquele momento, Roberto teve a certeza de que a sua vida havia encontrado um propósito muito maior do que ele jamais imaginara possível. Após o jantar, enquanto as meninas faziam os trabalhos de casa juntas na mesa da cozinha, e Dona Benedita organizava a louça, Roberto recebeu uma ligação do seu sócio na empresa. "Roberto, precisamos conversar sobre aquele projeto do bairro Popular. Os investidores estão a pressionar para reduzir os custos de construção." Roberto saiu para a varanda para conversar com mais privacidade. "Marcos, já conversamos sobre isso. Não vamos economizar na qualidade das casas só para aumentar o lucro." "Mas, Roberto, estamos a falar de muito dinheiro. Se fizermos as adaptações que eles sugeriram, podemos aumentar a nossa margem em 20%. E deixar famílias a morar em casas de qualidade inferior. Não vou fazer isso. Desde quando te preocupas tanto com os clientes, sempre fomos práticos nessas decisões."
Roberto olhou pela janela da cozinha, onde podia ver Júlia a ajudar Carla com um exercício de matemática, ambas concentradas e felizes. As coisas mudaram. Marcos, aprendi recentemente que o dinheiro não é tudo na vida. Roberto, estás a falar a sério. Estamos a falar de milhões em lucro adicional. Estou completamente a sério. Vamos manter a qualidade original do projeto, mesmo que isso signifique menos lucro para nós. Após desligar o telemóvel, Roberto permaneceu na varanda por alguns minutos refletindo sobre como as suas prioridades haviam mudado drasticamente nos últimos meses. Antes de conhecer Carla e a sua família, ele teria aceitado sem hesitar qualquer proposta que aumentasse os seus lucros. Agora, a ideia de prejudicar outras famílias para enriquecer ainda mais parecia-lhe completamente inaceitável. Senhor Roberto, está tudo bem? Perguntou Dona Benedita aparecendo na porta da varanda. Está sim, Dona Benedita. Só estava a pensar em como a vida pode mudar completamente em pouco tempo. As melhores mudanças sempre acontecem quando a gente abre o coração para o que realmente importa. A senhora tem razão, e eu demorei muito tempo para aprender isso. Roberto entrou novamente na casa e juntou-se às meninas na mesa da cozinha. Precisas de ajuda com os trabalhos. Já terminamos, papai, respondeu Júlia. A Carla é muito boa em matemática e ensinou-me um jeito mais fácil de fazer as contas. E a Júlia ajudou-me com a redação. Ela escreve muito bem, completou Carla. Roberto sorriu ao ver como naturalmente as duas se complementavam e se ajudavam. Que tal se amanhã depois da escola fôssemos comprar alguns livros novos para vocês e talvez alguns para doarmos para as crianças do orfanato também? Os olhos das meninas brilharam com a proposta. Posso escolher livros de aventura? Perguntou Júlia. E eu quero pegar alguns de contos de fadas, disse Carla. Podem escolher quantos quiserem. E Dona Benedita, a senhora, também pode escolher alguns livros para si. A idosa ficou surpresa com a oferta. Para mim, Senhor Roberto, faz tempo que não leio um livro novo. Então está na hora de recomeçar. Todo mundo nesta casa merece ter livros novos. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Roberto ficou no seu escritório organizando alguns documentos. Mas a sua mente estava focada em planos para o futuro da família. Decidiu que no dia seguinte iniciaria os procedimentos legais para adotar oficialmente Carla, garantindo que ela tivesse todos os direitos de uma filha legítima. Também pensou em estabelecer um fundo educacional para que ela pudesse cursar qualquer universidade que desejasse no futuro. Além disso, queria formalizar a situação trabalhista de Dona Benedita, garantindo-lhe todos os benefícios que uma funcionária dedicada merecia, incluindo plano de saúde e previdência privada. Eram mudanças práticas que refletiam a transformação profunda que havia acontecido no seu coração. No dia seguinte, durante o pequeno almoço, Roberto anunciou as suas decisões para a família. Carla gostaria de conversar contigo sobre algo muito importante. A menina olhou-o com atenção ligeiramente apreensiva. Aconteceu alguma coisa? Senhor Roberto. Não, nada aconteceu. Na verdade, quero propor algo muito especial. Gostaria de adotar-te oficialmente como minha filha, se tu concordares. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Carla olhou para Dona Benedita, que acenou encorajadoramente, e depois para Júlia, que sorria animada. Isso significa que eu seria a irmã de verdade da Júlia? Perguntou com a voz embargada. Significa sim. Vocês seriam irmãs oficialmente e tu terias o mesmo apelido dela. Carla não conseguiu segurar as lágrimas e correu para abraçar Roberto. Eu aceito, pai Roberto. Aceito sim. Júlia juntou-se ao abraço emocionada. Agora somos irmãs de verdade, Carla. Dona Benedita limpou os olhos com o avental, visivelmente tocada pela cena. Senhor Roberto, o senhor tem certeza disso? É uma decisão muito importante. Tenho absoluta certeza, Dona Benedita. A Carla já é parte desta família há meses. Agora só estamos a oficializar o que já existe no coração. Roberto abraçou as duas meninas, sentindo uma completude que jamais havia experimentado. E Dona Benedita também quer oficializar a sua situação aqui. A partir de hoje, a senhora será contratada formalmente como administradora da casa com todos os benefícios que merece.
Senhor Roberto, não sei o que dizer, tanta generosidade. Não é generosidade, é justiça. A senhora cuida de todos nós com tanto carinho. É justo que seja reconhecida por isso. Durante os meses que se seguiram, os procedimentos legais da adoção correram sem problemas. Roberto contratou os melhores advogados para garantir que tudo fosse feito corretamente, e logo Carla Santos Silva tornou-se oficialmente sua filha. A cerimônia no cartório foi simples, mas emocionante, com Dona Benedita como testemunha e Júlia segurando firmemente a mão da nova irmã. Carla Santos Silva, repetiu a menina, testando como soava o novo nome. Gostei, irmã Carla Santos Silva, corrigiu Júlia, fazendo